Olha aí, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e essa daqui é a sua aula número 15 sobre HTML5. E na aula de hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos. 4 assuntos, para falar a verdade. Iniciando, a gente vai falar sobre label. Estamos no grupo dos formulários. Na aula anterior a gente falou sobre formulários. E o label é uma das partes que existem. A gente utiliza um label em formulários. A gente utiliza isso para descrever o que cada campo que a gente utiliza dentro de um formulário faz. Por exemplo, se aquele campo é um campo de nome, campo de telefone, sei lá, campo de sobrenome e algo desse tipo. Então a label ele serve para dar uma informação para o usuário referente àquele campo que ele está vendo ali, né? E geralmente a gente utiliza isso, né, em relação à acessibilidade. Então, leitores de tela conseguem fazer a leitura desse elemento label e passar a informação para aqueles que estão precisando, né? E além disso, a gente utiliza o atributo for, porque quando a gente clica, por exemplo, no label, ele já vai direto para o nosso campo de input que a gente tem. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. O segundo assunto, né, que a gente vai tratar nessa aula é sobre input. Input em português significa entrada. E esse campo de input ele serve para que o usuário ele consiga inserir os dados que ele precisa inserir e para que neste formulário, esse formulário possa ser enviado para o lado do servidor. E todo input ele possui um atributo muito importante chamado de type. Type significa tipo. E esse tipo pode ser de vários tipos, né? Pode ser do tipo texto, que é o mais comum. Pode ser radial, que você escolhe uma das opções. Pode ser um número, pode ser múltiplas escolhas, pode ser um botão de enviar, que é chamado de submit. Pode ser no padrão de e-mail, que ele coloca o arroba, né? Ele faz uma espécie de um tratamento. Pode ser de campos de senha, que você digita, mas não aparece o que você digitou. E muitos outros, né? E dependendo de qual tipo de input que você escolha, a renderização desse elemento vai ser diferente. O browser vai renderizar de uma forma diferente. Então a gente vai ver em outras aulas que existem campos para type, que é tempo, time, data. Então, de acordo com esse tipo de elemento que a gente defina no type, ele vai ser renderizado de uma forma diferente. E outros atributos, né, que é bastante utilizado é o atributo placeholder, que a gente passa uma informação, uma espécie de um exemplo, né, para que o usuário ele consiga perceber. Por exemplo, se a gente inserir um formulário de inserir cartão de crédito, a gente pode definir a máscara, né, como que o usuário ele deve preencher aquele campo. A tag de elemento ela é autocontida, assim como as tags de imagem, né, BR e outras. E é necessário que a gente informe o atributo name em todos os elementos de atributo, todos os elementos de input que a gente informar na nossa página, né? Então a gente vai dar uma olhada em como isso funciona. A gente vai aqui no nosso editor de texto, salvando. Aqui a gente vai em documentos, na nossa pastinha de HTML. Aqui a gente vai criar a nossa aula 15. E dentro da aula 15, a gente vai criar o nosso arquivo index.html. Salvando. Então, trazendo aqui a nossa estrutura padrão, que a gente já está acostumado. Aqui em title, a gente vai informar, né? Aula 15. Que a gente vai falar sobre entrada de dados. Entrada de dados. E dentro de body, a gente vai começar informando o input. Então, vamos aqui iniciar input, type. Type é o atributo. O primeiro type que a gente vai trabalhar aqui é o text, né? Que é um campo de texto bastante comum. E aqui a gente vai utilizar o name, né? No name a gente vai informar aqui, por exemplo, que é o nome, que é o primeiro nome, né? Fazendo o fechamento dessa tag autocontida, a gente pode salvar isso daqui. Vamos aqui na nossa pastinha aula 15 e 2 cliques no arquivo. Então a gente vai perceber que aqui existe um campo de texto. Então se eu escrever qualquer coisa aqui, perceba que eu consigo entrar com o texto. Mas aqui não tem explicação de nada, né? A gente não tem um exemplo aqui dentro, não sabe do que se refere esse campo. Então a gente pode voltar aqui e inserir o label.
que a gente viu na apresentação, né? Então, antes aqui, vou colocar um label. Aqui eu vou utilizar o atributo for, né? E aqui eu vou colocar, por exemplo, que eu estou fazendo referência ao input de nome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou indentar melhor aqui. E aqui embaixo eu vou fazer o fechamento da minha label. Certo. O input ele está contido dentro de label. E o que falta aqui para a gente? Vamos inserir mais duas coisas importantes. A primeira é o ID. É interessante a gente informar um ID, porque esse ID ele vai fazer um vínculo, né, com esse for. Então, quando a gente clicar no label, a gente vai poder entrar diretamente nesse input. E por último, vamos colocar aqui no final um placeholder. Placeholder, a gente vai colocar insira seu nome, por exemplo. Insira seu nome. Salvando, voltando aqui no browser e recarregando, perceba que agora a gente tem novamente o nosso campo. Agora a gente tem um exemplo aqui, ó, insira seu nome. Então eu posso inserir, mas faltou um label aqui, né? A gente esqueceu de inserir aqui, por exemplo, o nome do nosso label. Então é nome. Então salvando e voltando no browser, agora sim recarregando, agora a gente tem um label, né? A gente sabe do que se refere esse campo aqui, nome. O que a gente vai fazer agora é simplesmente inserir mais dois blocos desse daqui, né? Que é um bloco referente ao sobrenome. Então a gente vai abriu aqui a label, vamos fazer o fechamento. Aqui dentro a gente vai inserir sobrenome, né, que é o nome da label. E aqui embaixo a gente vai inserir o nosso input. O type novamente vai ser um text, porque a gente precisa inserir um texto. O ID vai ser o sobrenome. O name pode ser sobrenome também. O placeholder isso vai ser aqui. Insira seu sobrenome, certo? Aí eu fecho aqui, faço um fechamento e no próximo a gente vai fazer aqui uma simulação. Eu vou copiar esse label para ficar mais rápido. Copiei, vou fazer aqui o fechamento, label, e aqui no for a gente vai chamar isso aqui de idade. E aqui a gente vai experimentar idade, vai experimentar um novo tipo de input, que seria um input. O type dele vai ser number, que significa número, né? Porque idade é um número, né? Não é um texto. Então a gente vai aqui inserir idade. O name vai ser idade novamente. E o placeholder, a gente pode colocar aqui o seguinte: informe sua idade. Fazer o fechamento. E com isso a gente tem nossos campos de input, né? E nesse caso a gente tem o type number. Então a gente vai ver que a renderização é diferente. Salvando, voltando aqui no browser. Então aqui a gente tem o nome, o sobrenome, que são dois campos de texto. E a idade, a gente não consegue escrever caracteres, né? Aqui a gente tem que informar simplesmente números. Ou como a gente pode diminuir aqui, aumentar aqui. Então perceba que é a mesma tag input, mas devido ao type ser um número, então aconteceu que ele só recebe números, né? E assim por diante, com senhas. A gente vai ver sobre types na próxima aula. Então, voltando aqui, a gente viu esses exemplos. E o próximo que a gente vai falar é sobre o select. Select significa selecionar em português. E select ele funciona basicamente no estilo drop down, né? Que você clica e desce uma opção, várias opções que você pode selecionar. E para isso a gente utiliza a tag select. E dentro dessa tag select a gente utiliza outra tag chamada de option, né? Que significa opção. Então a gente tem a tag select que significa selecionar, e dentro a gente tem uma tag option que significa opção, né? A gente tem que selecionar uma daquelas opções que estão ali definidas. A gente também utiliza o atributo name, assim como a gente utiliza input. E dentro de option existe um atributo value, que dentro desse value que a gente informa
realmente o que vai ser enviado para o servidor quando a gente submeter esse formulário, né? Então a gente vai aqui fazer um hands-on, vamos ver como é que isso aqui funciona. Aqui a gente vai inserir aqui um BR para fazer a quebra de linha. Acho que eu vou inserir 2 para ficar melhor. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte. Novamente eu vou inserir o label. Esse label aqui a gente vai, por exemplo, inserir país, né? São países. E aqui embaixo, label, vou fazer o fechamento. E aqui dentro de label eu vou informar aqui select. E dentro de select eu vou fazer o seguinte. Aqui primeiro, né? Eu vou informar o ID, país, e eu vou informar o name. O name dele também eu vou chamar de país. Fazendo o fechamento dessa tag aqui embaixo, select. Aqui dentro eu começo a informar o que eu preciso, o que eu vou ter de opção, né? Então eu vou aqui informar option, faço o fechamento, option. E aqui dentro eu começo a inserir, por exemplo, país Brasil. O próximo, eu posso inserir aqui um outro option, Estados Unidos. Fazer um fechamento aqui do option. E por último, eu inserei só 3 nesse caso. Option, vamos inserir aqui, por exemplo, África do Sul. Vamos fazer o fechamento. E como eu informei, né? Option. Como eu informei, aqui a gente precisa de um label, né? País, certo? E em cada option desse aqui a gente tem que inserir o atributo value, que é o valor, né? Então aqui eu vou só colocar a sigla do país, né? BR, Estados Unidos, a gente tem US, e África do Sul, aqui a gente tem ZA. Então esses aqui são os valores. Quando a gente submeter esse formulário, o que vai ser, por exemplo, salvo no banco de dados são esses valores aqui. E esses outros valores aqui são os que o usuário ele consegue ver, né, no nosso campo de selecionar. Então se a gente salvar aqui e voltar lá no browser e atualizar a página, então a gente consegue perceber que isso aqui é um campo de select, né? A gente consegue fazer a seleção, né, de algumas opções. E se a gente clicar aqui, ele vai descer uma opção, né, de select, e aqui a gente pode escolher, por exemplo, Estados Unidos ou África do Sul e assim por diante. Então esse daqui é o elemento select, que dentro dele a gente tem várias opções, né, que é a tag option. Então voltando aqui para a apresentação, a gente tem mais um campo de entrada que a gente pode entrar dados, né? Esse campo é chamado de text area, né, que a gente consegue informar através do text area um conjunto maior de textos. O input simplesmente recebe poucos textos, como um nome, como um endereço. Já o text area é utilizado para quando a gente precisa informar mais textos, como uma descrição ou algo do tipo. Então a gente utiliza a tag text area para isso, e esse elemento text area possui atributos. Um deles é o rows e o outro é o calls. Esses dois atributos a gente utiliza para definir o que vai ser visível, né? Tanto a largura como a altura das linhas e colunas que serão visíveis no text area. A gente vai ver isso aqui com um pouco mais de detalhe, e aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou descer aqui bastante linhas. Aqui a gente vai inserir novamente um label. Vamos inserir aqui um for. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, descrição. Vamos fazer. E lembre-se, no for é interessante, uma boa prática, a gente não utilizar caracteres especiais, acentos e nada mais. Descrição mesmo. Então aqui a gente vai inserir simplesmente um text area desse jeito. Vou fazer o fechamento. E aqui a gente pode inserir os atributos, né? Os atributos seriam calls, que seriam as colunas. Então a gente vai querer que ele já venha com 50 colunas. E rows é quantas linhas que a gente vai querer que ele já venha pré-configurado. Aqui eu vou colocar 4. Basicamente esse daqui é o elemento text area.
Se a gente quiser colocar alguma coisa aqui dentro, como por exemplo, eu sou um elemento text area, pode ser, mas se não quiser também, o text area vai vir em branco, vazio. Então, salvando, voltando aqui no browser e atualizando, então perceba que agora a gente tem, além dos outros, né, o select e os outros inputs, a gente tem um text area, que é uma caixa de texto maior, né? E aquele valor que a gente informou dentro da nossa text area, ele veio aqui. E basicamente, o que acontece? A gente consegue estender isso daqui, a gente consegue diminuir. Então, ela é totalmente maleável, né? A gente consegue trabalhar com as dimensões dele. Mas o que a gente quer dizer com raw e com calls é o seguinte: calls é essa largura aqui. Se a gente inserir uma calls maior, por exemplo, aqui eu vou colocar 100. E se a gente salvar e atualizar aqui, perceba que ele aumentou a largura dele. E se aqui eu informar um raws de, por exemplo, de 12, então a gente vai receber aqui, perceba que aumentou um pouco mais, né, a quantidade de linhas que a gente pode inserir, né? E basicamente é dessa forma que o text area trabalha. E mais um, que no caso é o último, que é bastante utilizado, é o field set. Na verdade não é bastante utilizado, mas às vezes pode ser importante. O field set, ele cria uma linha, uma borda dentro do campo que a gente está trabalhando. E geralmente a gente utiliza a tag field set, e dentro dela ela possui uma opção que também é uma tag chamada de legend, que é uma legenda, né? Que a gente pode inserir dentro da borda. A gente consegue definir essa legenda. A gente vai ver isso aqui na prática, como funciona. E aqui a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Eu vou copiar esse cara. Aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos chamar isso daqui de sexo, né? Que a gente vai definir o sexo masculino, feminino. Vou fazer aqui o fechamento. E aqui dentro a gente vai inserir dois inputs, né? Só que com type diferente. Input type. Aqui a gente vai escolher o type radio, que são opções que você pode escolher. E o ID, que a gente vai chamar aqui, na verdade aqui eu vou chamar de masculino. O ID vai ser também masculino, que vai fazer referência àquele for. E o name, que vem o pulo do gato. Aqui eu vou chamar de sexo. E eu vou explicar o porquê disso mais na frente. Mas basicamente é disso aqui que a gente precisa. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou inserir o legend, eu vou inserir o field set. Aqui embaixo eu vou fazer o fechamento disso, field set. Esses caras aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma indentada aqui para ficar mais organizado. E aqui embaixo eu vou inserir novamente o label. Aqui eu vou inserir o for como feminino. Vou fazer o fechamento, label. E aqui dentro vou inserir um novo input, que esse input vai ter também a tab radio. Eu vou dar um ID aqui de feminino. E o name, ele precisa ser igual ao radio de cima, precisa ser igual a sexo. Eu vou mostrar por quê. Mas o que faltou aqui foi simplesmente a gente inserir a tag legend, e essa tag vai receber, por exemplo, a palavra sexo. Isso aqui é como se fosse um label, né? Mas aí a gente faz o fechamento, legend. Vou tirar esses dois pontos. Se a gente for salvar isso daqui, se a gente for olhar lá no browser, atualizando, perceba que ele criou uma borda para a gente. Aqui ele informou no legend o sexo, mas faltou a gente informar os nomes aqui, né? Então, voltando, nesse primeiro label a gente vai colocar aqui masculino, e nesse outro aqui a gente vai colocar feminino.
Perceba que dessa vez a gente não colocou aqui em cima, porque se eu colocasse aqui em cima, ele iria aparecer antes da bolinha, né, da opção do radio. A gente vai ver como que isso vai se comportar. Salvando, voltando aqui, atualizando, perceba que tem a bolinha e tem o nome, a label, né? Se eu tivesse colocado essa label como a gente fez nos outros, essa label iria ficar antes da bolinha, né? Então, por que o name tem que ser igual quando é radio? Porque quando eu clicar aqui em masculino e quando eu clicar em feminino, ele vai fazer essa diferença. Ele vai ficar pulando, né? Ele vai só selecionar um. E é isso, é dessa forma que funciona o field set. Voltando aqui, basicamente a gente viu esses 4 tipos de entrada de dados. A gente vai ver isso com mais detalhes mais na frente. Mas se tiver alguma dúvida, tá aqui o nosso e-mail, o nosso Instagram e o nosso canal no Algamish no YouTube. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!